feliz sábado. Queria dar de novo o bom dia a Margarida Mendes, o Edmar Mendes, a Cleide Vieira de Brito, a Sebastiana, o Salomão Correia Góes. Bom dia, Eliane Alves. Eliane, nós estamos com saudade de você. A Cleusa Vitor, também nós estamos com saudade de você. Poliana Silva, bom dia. E um bom dia para o nosso convidado especial aqui, o Stanley. Stanley, bom dia por você estar aqui, ter aceitado o convite, estar aqui conosco, partindo o pão da vida, ou a semente da vida aí para o nosso público aí, para nossa classe, que é grandiosa. Bom dia, Jó. Bom dia a todos que estão nos assistindo em casa aí. Como eu sempre digo, é sempre uma satisfação, né, poder estar participando aqui desse momento importante, que é a recapitulação do estudo da nossa lição. É uma satisfação e uma responsabilidade também muito grande, né? Muito grande, né? Porque quando a gente fala da palavra de Deus, é algo que complica um pouco, né? Mas eu agradeço o convite sempre e estamos sempre à disposição para poder. E é um canal que chega longe, né? Para muita gente, longe, né? Com certeza. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus. Eu queria pedir vocês a fechar seus olhos e o Stanley vai fazer uma oração para a gente iniciar nosso estudo da nossa lição nesta manhã de sábado. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai que habita nas alturas dos céus, a tua palavra, Senhor Deus, diz que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Por isso, Santo Deus, nós temos a plena convicção de estar diante da tua santa e bela presença neste momento. Amém. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, por nos proporcionar esse momento de recapitulação do estudo da lição da escola sabatina. E também somos gratos, ó Deus, pelo Senhor viabilizar esse canal de transmissão, para que assim, Senhor Deus, a tua palavra possa chegar até os lares das pessoas, até o coração das pessoas que por um motivo ou outro não puderam estar aqui na tua casa nesta manhã. Que o Senhor possa, Senhor Deus, abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, Senhor Deus, abrir o nosso entendimento, para aquilo que nós estudamos durante a semana, nós possamos recapitular agora nesse momento. Mas nós sabemos, Senhor Deus, que nós não somos capazes pelas nossas próprias sabedorias. Por isso nós pedimos a orientação e a sabedoria que vem do Senhor. Amém. Abençoe, Senhor Deus, a cada um de nós, fale pelo nosso intermédio e também habite o Espírito Santo no coração das pessoas que irão ouvir. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós estamos estudando o livro de Marcos aí, e nessa lição 4 vem falando sobre parábolas. E o nosso versuário da nossa lição, Stanley, é um versuário bem interessante que também já contém algumas parábolas, né? Qual é o versuário da nossa lição aí? Sim, o verso áureo, ele se encontra no livro de Marcos, no capítulo 4, versículo 24 e 25, é o seguinte: então lhes disse, preste bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado, pois não tem, mais será dado. O que mais tem será dado, e o que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Pois é, esse versuário aí, Stanley, ele já é um versuário meio pesado, né? Porque fala que com a medida que medisse, você vai ser medido. E se você não falar os bens que eu te dou, um dia vai ser até tirado. Quer dizer que no final você vai ficar sem nada se você não começar a pregar, se você não começar a cultivar esse terreno aí. É verdade, Jó. E assim, esse verso, ele nos traz uma certa tranquilidade, né? Mas também nos traz uma certa preocupação. Ele nos traz uma certa preocupação. Por quê? Porque hoje nós somos julgados pelas pessoas, né? As pessoas olham para nós e nós somos julgados. Só que Deus disse o seguinte, Jesus disse através dessa parábola, dessa pequena parábola, ele disse o seguinte: olha, não se preocupe, com a mesma medida que vocês estão sendo medidos, né? As pessoas também vão ser medidas. Ou seja, quando as pessoas nos julgam, né, nós não precisamos de preocupar com o julgamento das pessoas, porque eles vão ser julgados da mesma maneira que estão nos julgando. Mas aí vem a questão da preocupação. E como que nós estamos julgando as pessoas? Pois é, aí é um problema. Será que eu estou sendo rigoroso demais? Com as pessoas? E quando se trata, Jó, da pregação do evangelho, né, da manifestação da palavra de Deus, né, Deus disse que, olha, da maneira que vocês fazem,
vocês também irão receber. Agora, aí depende de mim. Quanto mais você tem, mais lhe será acrescentado. Agora, quando você não tem, até o pouco que você tem lhe será eu não sei se pode colocar assim, Stanley, que a Bíblia deixa bem claro que todos nós temos um dom. Sim. Mas tem gente que esconde o dom. E no final ele esconde tanto que nem ele acha mais, né? Ele nem sabe o que está bem escondido, né? O que ele está fazendo dentro da igreja. Pode ser, é esse sentido aí também? Também é esse sentido. Eu vejo também por esse sentido, porque assim, a igreja hoje, e não vou dizer a igreja, porque a igreja é simplesmente um templo, né? Pessoas, mas eu vou dizer da pregação do evangelho em si, né? Porque é um fardo, não, é um cargo que compete a nós. Né? Deus nos deu o privilégio, essa responsabilidade de pregar o evangelho. Agora, nós temos os nossos dons, igual você falou. Porque já imaginou se a igreja toda tivesse um único dom? Se a igreja toda soubesse só cantar? Seria bom, né? Eu particularmente gosto muito de música, mas talvez as outras áreas que precisa para a pregação do evangelho. Então, assim, quando Deus nos dá a responsabilidade da pregação do evangelho e eu tenho um dom, eu tenho que exercer ele. E eu queria, Jó, compartilhar algo que aconteceu lá em casa. Acho que umas 2 ou 3 semanas atrás, que a minha filha, eu comentei com a minha esposa. É cantora, né? É cantora. Mas ela foi usada por Deus para poder dar uma resposta na mãe dela. E a resposta da mãe dela serviu até para mim hoje, aqui nessa transmissão. E na transmissão aqui hoje. Você sabe, Nelly, ela foi convidada, a Milena convidou ela há poucos dias para participar, ajudar aqui na direção da escola sabatina. E minha mulher, ela é muito redia. Ela é muito. E ela ficou assim. Aí a minha filha falou assim: minha mãe, se Deus está pedindo para a senhora, é porque ele acha que a senhora tem a capacidade. Rapaz, aquilo tocou, sabe? Tanto é que ali falou assim: porque Estelinha também, ela é, como dizer, ela no jargão é pau para toda obra, né? Chamou, ela vai. Ela gosta, você entendeu? Gosta. Mas assim, e aí eu ainda falei pra Nelly, não, ela falou assim: mas eu não gosto de ir lá na frente. Eu falei, mas você tem o dom de organizar, de responsabilidade. Então, assim, precisa de uma coisinha dentro de cada um no seu quadrado, como as pessoas dizem, né? Mas é isso, a gente tem esse privilégio, né, de não preocupar tanto com o que as pessoas nos julgam, porque quem está nos julgando é Deus. E assim, as pessoas que nos julgam, eles serão julgados da mesma maneira. Agora, a minha preocupação é como eu estou julgando as pessoas. E a gente acaba fazendo um pré-julgamento das pessoas, é da nossa natureza. Isso aí. Mas, Stanley, você já morou na roça? Sim. Já foi agricultor aí, já plantou alguma coisa. Mas aqui Jesus, ele fala por parábolas. E uma das parábolas aqui é a parábola do semeador. Né? Diz que Jesus estava ali pregando, mas a multidão muito cheia dele, ele subiu num barco e começou, diz que ele viu um semeador e começou a falar por parábolas aí. O que significa essa parábola do semeador, Stanley? Bom, Jó, pra gente começar a compreender e pro pessoal em casa... Porque assim, aqui, Stanley, olha aqui, por exemplo, a Marta Dias é uma agricultora. Sim. Né? Seu Salomão, ele mexeu muito com boi, eu creio também que ele já mexeu também por aí também. A Sebastiana também, ela já plantou também, já foi agricultora, quer dizer... Nós temos um grupo de agricultores aqui. Que entende, né, do assunto. Stanley. Uma responsabilidade grande para você aí. Sim. Bom, para a gente começar a compreender essa parábola do semeador que Jesus pronunciou e também entender as outras parábolas, primeiro é preciso a gente entender o que é uma parábola. Sim. Né? Porque assim, Jesus falava por parábolas. Tá, a gente precisa de entender 3 coisas nisso aí. O porquê que Jesus falava por parábolas, né? Jesus tinha qual era o objetivo dele. E o que ele pretendia, né, buscar as pessoas através dessas parábolas. E o que é uma parábola? Eu busquei aqui no dicionário aqui, parábola bíblica, né? Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer alguns ensinamentos de vida. Possui simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado
específico. Específico, né? Ou seja, então uma parábola é uma história, né? E aí nós já vamos trazer já para o contexto de Jesus, né? Jesus usava uma história, uma pequena história. Dentro dessa história, ele usava alguns símbolos para que as pessoas daquela época pudessem compreender o que ele estava querendo dizer. Mas aí poderíamos perguntar, mas não seria mais fácil Jesus chegar e falar logo o beabá? Assunto, né? Mas nós vamos falar também daqui um pouquinho, lá na parte de terça-feira. O objetivo, por que Jesus falava sobre isso. Mas voltando em si, a parábola do semeador. A palavra do semeador. E aí, a gente vê ali que Jesus começou a falar ali, tinha uma multidão de pessoas. Foi o quê? Foi necessário que Jesus entrasse num barco e se afastasse um pouco daquelas pessoas para que todos pudessem ouvir. E aí Jesus começa ali a narrativa dele ali no capítulo 4 de Marcos, dizendo que o reino de Deus é semelhante a um semeador. Ou seja, então Jesus já tinha um objetivo. Qual era o objetivo de Jesus? Falar do reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um semeador que pegou a sua semente e saiu jogando. E aí nós encontramos dentro dessa parábola do semeador, né, duas coisas importantes. Primeiro, a semente, e segundo, o solo onde a semente caiu. Porque como você disse, a gente que já morou na roça, você que é fazendeiro, ainda continua plantando, né, a gente precisa de duas coisas. Quando você vai plantar lá na sua terra, e as pessoas que estão em casa também, igual a Marta, que planta, você precisa o quê? Primeira coisa, você precisa de um bom solo. Né? Você precisa de preparar o terreno. E depois você precisa de uma boa semente. Porque se você pegar uma semente também ruim, ela não vai germinar, por mais que o solo seja bom. Então você está querendo dizer assim que Deus faz a parte dele e o ser humano também tem que fazer a parte dele. Sim. Que é de cultivar, preparar o solo para poder receber a boa semente. Sim, olha para você ver. Quando Jesus fala que o semeador semeou a semente, Jesus está dizendo que Jesus, né, a semente é a palavra de Deus, e o solo é o nosso coração. E aí Deus, a parte de Deus é semear a semente. Agora, a preparação do solo, que é o nosso coração, aí depende de nós, porque Deus não interfere no seu coração. Deus não interfere no seu terreno. É você que tem que preparar o seu coração. Eu tenho que estar preparado. Tem que estar com o coração preparado, igual a nossa terra. Quando nós vamos plantar, não precisa de preparar ela. Precisa de arar, de gradear, de adubar, de regar. Não é isso? Então não adianta eu ter um bom semeador, ter uma boa semente e uma terra ruim. Se não tiver uma boa terra. Tanto é que, aí já aprofundando mais um pouco, aí, talvez na parte de segunda-feira, não sei se eu posso. Pode, interpretação de Jesus aí. Sim, é porque assim, a parábola é uma junção por completa. A palavra de Deus diz o quê em Marcos? Diz que o semeador, ele semeou a semente, e a primeira semente que ele semeou, ela caiu onde? Ela caiu na beira do caminho. Né? A beira do caminho é o quê? É uma estrada. Caminho é sempre uma estrada. Está bem apisoado, E está bem apisoado. Ali passa gente, passa carro, passa animal. Então o solo é duro. É duro, é seco. Né? E, de imediato, o que aconteceu? As aves veio e comeram. Porque aquela semente, ela nem aprofundou na terra. Nem tampou de poeira, praticamente. Nem tampou de poeira na terra. Né? E uma outra coisa, Jó, que a gente vai dissertar aqui no decorrer do nosso estudo, é que cada solo precisa de um tempo para germinar a semente. No caso do caminho, a semente que caiu, o tempo foi muito rápido. Foi rápido. O tempo foi rápido. Jogou, o passarinho pegou. O passarinho já veio, e nós vamos saber daqui um pouco quem é o passarinho. Né? O passarinho já veio e já tirou a semente dali, então a semente não chegou a quase nem bater nesse solo. Aí, em seguida, o texto bíblico, ele continua nos dizendo o quê? Que aí o semeador continua jogando, e aí a semente caiu em solo rochosos. Né? Ali no solo rochoso, aquela semente, ela até começou a germinar. Por quê? Porque nas fendas da rocha tem terra, tem uma terrinha ali e tal. E ela caiu ali, ela começou a germinar, mas ela não se enraizou. E o que aconteceu? O sol veio e
matou ela. Matou a semente. O terceiro solo é entre os espinhos. Os espinhos. Ali, a semente... Tem terra, já tem terra. Tem terra, até porque tem espinhos ali, também é um tipo de planta. Né? É daninha, mas é planta. Né? E ali, aquela semente, ela demorou um tempo mais, ela germinou, ela até cresceu, mas aí ela foi sufocada pelos espinhos, pelas ervas daninhas, e ela acabou morrendo. E já o quarto solo, que é o que nos interessa, que é o que nós pretendemos ser, né? Esse tipo de solo, a semente caiu, né? E ali o solo estava preparado, o solo estava adubado, o solo estava pronto, o solo estava resistente a qualquer danificação, a qualquer coisa da natureza que viesse para poder destruir aquela semente. Aquela semente diz que cresceu e diz que ela produziu um tanto quanto, né? Mas Stanley, olha, na verdade você falou em quatro semeaduras. Vou colocar 4 semeaduras. Mas nós tivemos 3 insucesso. 3 e um sucesso. Quer dizer que a perca não é maior do que a colheita? Ou não? Se a gente colocar assim no olhar nosso. No olhar nosso, eu acredito que sim, né? Acredito que, assim, quer dizer, você tem 3 insucessos aí, mas você tem uma parte de sucesso. Uma parte de sucesso que, às vezes, aos olhos de Deus, é o que realmente importa aos olhos de Jesus. E quando nós vamos, depois, lá para a parte de terça-feira, a gente vai entender o porquê disso, né? E aí a culpa, talvez poderíamos culpar o semeador. Mas aí a culpa já não é do semeador. A culpa da semente. A culpa da semente, que também não é. A culpa já é do solo. Mas nós colocamos culpa sim. Nós colocamos. E isso é normal, a gente colocar a culpa na semente ou no semeador. Mas foi como eu disse no começo. Quando você tem um solo bem preparado e uma boa semente, rapaz, dificilmente você não vai ter uma boa colheita. Dificilmente você não vai ter uma boa colheita. E o objetivo dessas parábolas? Por que Jesus não foi tão claro, Stanley? Porque, igual eu falando para você, Jesus poderia ter sido claro: olha, eu quero falar do meu reino que vai vir, vai ter a salvação para todo mundo. Jesus podia ter sido claro, específico. Mas aí vem aqui, quando você lê aí em Marcos 4:10, parece que Jesus queria endurecer o coração de alguns, Stanley. Sim. Você disse que a terra tem que ser bem preparada. Aqui dá bem entender que aqui a terra estava endurecendo por causa de Jesus. Era Jesus que estava fazendo isso, né? Me explica essa parte aí que... Mas olha, Jó, essa parte aqui. E aí a gente vai compreender que não era Jesus que estava... Endurecia o coração da pessoa. Endurecia o coração das pessoas. Tanto é que quando Jesus começou o seu sermão, começou a sua mensagem naquele dia, havia uma grande multidão. Tanto é que Jesus ele teve que entrar num barco e se afastar um pouco para que todos pudessem ter acesso a ele. Quando ele terminou de falar... Da pregação dele? Uma grande parte foi embora. E uma pequena parte ficou junto com os discípulos. Essa pequena parte que ficou junto com os discípulos é geralmente a parte interessada. E aí Jesus diz: mas peraí, vocês não compreenderam? Todos receberam a palavra. Todos receberam. Mas poucos interessaram porque continuidade da história. Da continuidade da história. E Jesus disse: mas se vocês não é capaz de entender uma parábola, como é que vocês vão entender a palavra de Deus, o reino de Deus? Mas, ou seja, o que Jesus estava querendo dizer com esses versos bíblicos, Jó, é que muitas pessoas, por causa da dureza do coração de muitas pessoas, eles não conseguem compreender o que Jesus estava querendo dizer. Porque às vezes, e aí eu trago até para nós mesmos hoje, para a nossa vida, talvez nós hoje estamos na igreja, talvez nós hoje exercemos um cargo de liderança na igreja, e por esse motivo tal, nós achamos que nós sabemos demais. Nós achamos que nós não temos mais muita necessidade de estar, né, de estar estudando essa parte de Marcos, essa parábola do semeador mesmo. Quantas e quantas vezes a gente ouviu gente pregando. E a gente mesmo já estudou ela. Tanto é que o dia que eu recebi o convite da Milena para poder participar aqui da transmissão da lição, eu falei assim: não, mas vai ser tranquilo. Né? Vai ser tranquilo, porque é uma coisa que eu já ouvi, já sei. Só que aí, quando você começa a aprofundar, você vê que você não sabe nada e que você precisa de Jesus para poder estar cada dia mais crescendo em conhecimento e graça. Então, o que Jesus quer dizer para nós com a palavra do semeador é que nós precisamos de todos os dias
estar preparando esse solo para que a semente possa cada dia mais crescer e se fortificar. E é assim, quando nós trazemos para a vida real, para o nosso plantio, se você for lá, você pode ter um solo muito bem preparado, muito bem adubado, um solo analisado, mas se você não tiver o cuidado de estar ali no dia a dia, regando, arrancando uma erva daninha, você entendeu? Cuidando daquele solo, a sua semente, a sua planta, ela não vai crescer com vigor. Então, Stanley, você está querendo me falar assim e falar para o público aí, que esse endurecido do coração do povo não foi rápido. Ele veio pausadamente endurecendo, Jesus pregando, e eles vieram endurecendo, até que chega um ponto que já está duro, que já não tem jeito mais. Não adianta falar que não vai resolver. E não é assim com nós? É assim com nós hoje. Porque nós não temos diferença nenhuma do povo daquela época. Mesmo estando dentro da igreja, pode acontecer isso. Pode. No nosso coração, na realidade, o nosso coração ele é duro por natureza. A nossa natureza, ela é uma natureza pecaminosa. Nós somos tendenciados a ser levados pelo pecado, pelo lado do pecado. Tudo que é pecado nos atrai, pode prestar atenção nisso. Tudo que é proibido, e aí, desde as coisas do mundo, até mesmo na nossa alimentação. Ou seja, olha para você ver, Jó, o que é mais gostoso? Você comer um cheeseburger ou você comer uma alface com rúcula? Não, é um cheeseburger. E qual que é mais saudável? A rúcula. Ou seja, tudo que é prejudicial nos atrai. Tudo que é proibido, que faz mal, porque a nossa natureza é assim. Ou seja, então o nosso coração ele já é duro por natureza. Ele já é duro por natureza. O nosso solo ele já é ruim por natureza. Aí o que precisa? Do nosso cuidado com ele. E esse cuidado ele tem que ser o quê? Constante, diário, todo dia. Estudo da palavra de Deus, oração, comunhão com Deus. Precisamos para que o nosso solo possa amolecer, para que ele possa a estar preparado para receber a semente que é a palavra de Deus. Mas o engraçado, Stanley, é que tem gente também que recebe tanto adubo, tanta coisa que no final ele sai da igreja porque ele tem demais. Corre-se o risco, né? Corre-se risco também. Corre-se o risco também. De você adubar tanta terra e mesmo aquela semente sendo boa, não prestar. Você já prestou atenção, Jó, que a Bíblia ela sempre leva o seguinte, que tudo o que é exagero se torna pecado. Se torna pecado. Se torna pecado. Tudo que você faz em excesso é pecado. A nossa alimentação mesmo, né? Se nós comer demais, o exagero, até a água faz mal. Até a água faz mal. Ou seja, então o excesso de conhecimento é bom, pode ser bom, mas ele também pode nos prejudicar. E aí, se a gente for entrar nessa seara, a gente começa a querer até duvidar de Deus. Olha para você ver, esses dias mesmo eu estava, nosso tempo ainda tá tranquilo ali, né? Tranquilo. Esses dias mesmo eu estava num debate com uma pessoa até da nossa igreja mesmo, Jó, em relação ao mal, da existência do mal, né? Por quê? Quando Lúcifer pecou lá no céu, saindo um pouquinho aqui do contexto da nossa lição, só um spoilerzinho aqui pra gente compreender. Quando Lúcifer pecou lá no céu, rebelou o coração dele lá no céu, Lúcifer tinha o quê? O livre-arbítrio. Mas para você ter o livre-arbítrio, você precisa de ter as duas opções. E quem criou a segunda opção? Ou seja, quem criou o mal? Para que Lúcifer pudesse... Tinha que ter duas opções. Mas assim, nós não vamos entrar nessa seara. E quando você começa, e voltando aqui, pegando aqui a nossa linha de raciocínio, quando você começa a aprofundar demais, a incutir demais muitas coisas, aí você começa a duvidar das coisas de Deus. E aí é onde a semente, às vezes o adubo demais. Eu lembro que lá na roça, quando a gente ia plantar, tinha a quantidade certa de adubo, porque senão queimava a planta. Queimava a semente. E a semente não germinava. Não nascia. Ou seja, então tem que ser dosado dentro da quantidade certa. Mas, Stanley, e a lamparina e o cesto? Porque aqui são duas parábolas, a da luz, da lamparina, e da medida que você entrou aí. Porque o cesto, naquele tempo, acho que até hoje, não sei, muitos mediam o milho ali pelo balaio, né? Sim. Às vezes eu tô falando aqui para alguns jovens que não sabem nem o que é balaio, né? E aí um balaio, eu lembro que um balaio lá na roça, um balaio de milho para medida, tinha que ser 42 atilhos. 42 atilhos. E aí o que é um atilho de milho? Né?
Você sabe o que é um atilho de milho? Aí, nem você que é fazendeiro. Um atilho de milho são 4 espigas de milho. 4 espigas de milho, são olha 4 aí. espigas de milho. Olha aí, você vê, não, aprendendo. Eu tenho certeza que os produtores rurais aí mais antigos, um pouco, né? Marta, seu Salomão, Sim, do Geraldo aqui, deve saber isso aí. Um balaio de milho nosso aqui, era 42 atilhos e um carro de milho era 40 balaios. Não é até hoje. A medida continua a mesma. Mas e a lamparina também? A lamparina, tem muitos jovens aí que não sabem o que é lamparina. Não sabe o que é lamparina. E nunca nem viu. Eu vivi uma boa parte da minha vida onde a iluminação da nossa casa era uma lamparina. Ela era um aparelho de lata, de metal, e aí tinha um pavilho de algodão, e ali dentro colocava-se ou querosene ou óleo diesel. Né? E aí você chegava o fogo ali na parte de fora do pavio ali, tinha um bicozinho, né? E ali aquela lamparina, ela era a luz que a gente tinha. Eu já sou da época já do lampião. Do lampião, que é a gás. A gás. Né? Mas dá uma explicação, por que Jesus usa essa parábola aí dessa lamparina e do cesto? Sim, a do cesto, a gente já até deu uma comentada lá no nosso verso áureo, né, que fala dele, mas a lamparina, Jesus disse aqui no livro de Marcos, no capítulo 4, no versículo 21, deixa eu ver se eu acho aqui, minhas vistas, se ela permitir, também lhes disse, vem porventura a candeia, que é a mesma lamparina, para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não, vem. Antes para ser colocada no velador. Ou seja, Jesus aqui ele diz o seguinte, a lamparina, nós já começamos a entender o que é ela. A lamparina é um instrumento que ela foi feito para iluminar. Adianta você ter uma lamparina e colocar ela debaixo da cama? Não resolve nada. Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Ou seja, a lamparina, ela tem que ser feita para colocar no velador, num local alto, onde ali ela ilumina as coisas. E aí, Marcos 22, que é a explicação da 4:22, a explicação dessa pequena parábola, diz o seguinte: pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Ou seja, essa parábola ela tem o objetivo de nos ensinar o seguinte, que nada que nós fazemos hoje ele fica oculto. É porque naquele tempo da roça ali, eu imagino, não vivi essa época, mas eu imagino que dava ali a partir de 6 horas, 7 horas, era uma escuridão total. E na roça a gente sabe que tem insetos, tem bicho, né? Sim. Então quando acendia a lamparina, revelava tudo que aparecia ali. Tudo que ou bom ou ruim. Ou bom ou ruim. E isso serve para nossa vida hoje. Né? E para a vida daquele povo daquela época. Ou seja, hoje não adianta nós querer fazer nada achando que vai estar oculto, porque um dia vai ser revelado. A claridade, né? a iluminação, ela vai revelar as coisas, por mais ocultas que elas estejam. O engraçado é você falando isso, lá na chácara, tinha muita caranguejeira, que era grandona. E nós sempre gostamos de dormir com a luz apagada. Aí nós dormimos com a luz apagada lá na chácara, assim que a gente comprou lá, né? E eu fui no banheiro e acendi. Logo que eu acendi, que eu olhei na parede, olha o tamanho do bicho lá. E eu falei, será que eu chamo Claudiana, falo pra Claudiana, ou escondo o que eu vi pra ela não saber, né? É porque poderia deixar ela com mais medo, né? Mas não teve jeito. A luz ela despertou, quando ela olhou, ela já deu um grito já. Aí a partir desse dia a gente já dorme com a luz, pelo menos uma luz acesa. Mesmo a gente ter reformado a casa, arrumado, mas aí já entrou um complexo. Não vamos dormir com a luz acesa porque o trauma já ficou ali, né? Pode ser que mas isso a gente tem que entender que nada deixa escondido. Nada fica escondido. Não adianta você pegar. Para Deus nada vai ser escondido. Não. Eu posso esconder para você. Sim. E talvez, Jó, a maioria das vezes, até mesmo as coisas que a gente faz ocultas aqui aos olhos humanos, ela também é revelada um dia não adianta. Um dia vai sair, um dia as coisas saem. Sabe? Não adianta você querer esconder das pessoas, primeiro que você não consegue esconder de Deus. Não consegue esconder de Deus. E então, essa parábola, ela nos traz essa orientação. Jesus falava isso naquela época, ele tinha um grupo de pessoas específico para ele falar isso.
Ele não estava falando para o pessoal do mundo. Quando Jesus falou essa palavra, o que ele falou foi para a pessoa que sabia o que estava... Para as pessoas que sabiam. Que eram doutores da lei. Os doutores da lei ali, os sacerdotes ali do templo ali. Jesus estava falando para aquele povo. Que devia ser uma luz. Que deveria ser uma luz. E estava escondendo ela. E estava escondendo coisas. E escondendo principalmente o que? O reino de Deus. Não permitiam que as pessoas, às vezes, encontrassem o reflexo do reino de Deus. Porque a parábola de Jesus, ela tinha um objetivo, como nós falamos. Era o quê? Mostrar o reino de Deus. Mostrar o motivo por que Jesus tinha vindo aqui até essa terra. E aí algumas pessoas ficavam tentando ali no linguajar jovem hoje, embaçar ali. Stanley, mas aí você me deixou preocupado. Pelo seguinte, porque se era para os sacerdotes ali, para as pessoas que conheciam a lei, que conhecia que devia falar, então se eu recebo também a mensagem e não dou frutos, é um problema para mim também. É um problema, e aí quando você volta... É o nosso versuário lá. E quando você volta lá para Mateus, lá, para outra parábola de Jesus lá, que Jesus fala que é a parábola da figueira lá, quando a figueira não dá fruto, o que é feito? Corta. É cortada. Ou seja, então quando nós não produzimos os bons frutos aqui na igreja, na pregação do evangelho, na propagação do evangelho, é complicado. É complicado. Pode ser tirado lá de mim a oportunidade de receber o reino do céu. E até o que não tem é tirado de mim. Aí volta lá para a parábola do cesto lá, com a mesma medida que eu meço, eu também estou sendo medido. Isso aí, Stanley, eu, antes de mexer com refrigeração, eu entreguei leite muitos anos. E eu aprendi com o público do leite lá, né? Os leiteiros ali, que a gente sempre tinha que dar um chorinho. Sim, um pouquinho a né? mais. A mais. Mas se você colocasse ali um pouquinho a mais em cada vasilha, dependendo da quantidade de leite que você entregava, ia faltar nada e 2, 3 litros. Já era... Seriam 3 clientes sem leite. E o que eles passavam pra gente? Olha, para você fazer isso, você coloca 3 litros de água no leite, que é o choro. Olha, eu não estou falando isso pra vocês, isso aqui eu só estou contando um acontecimento meu, mas isso não é como diz, lícito. Certo, lícito. Não é lícito fazer isso, né? Fazer isso. Mas quando eu faço isso também, mais ou menos desse estilo na vida espiritual, eu também estou errado, né? Eu tenho que passar, igual você falou da medida aí, eu tenho que transbordar, eu tenho que dar mais do que eu recebo ali, para poder me fortalecer minha fé ali. Sim, e agora já vendo com a minha visão, não com a visão da lição bíblica, você entendeu? Vendo com a minha visão, quando você, no caso, pegando aí o seu exemplo aí, quando você colocava um pouco a mais ali, né, poderia faltar, mas eu já estou vendo com os meus olhos. Esse faltar, Deus irá suprir, né? Deus irá suprir na nossa vida. As abundâncias da nossa vida, talvez é o que nós passamos um pouco a mais, nós recebemos de volta em Deus, através de muitas outras coisas, que às vezes nós não conseguimos identificar, e aí já volta lá na parada do semeador, por causa da dureza do nosso coração, nós não conseguimos identificar as pequenas coisas, as pequenas transbordagens, não sei se tem essa palavra, mas né, que Deus dá na nossa vida. Quando nós temos saúde, você entendeu? Quando nós prosperamos de alguma forma, quando nós vivemos em paz com a nossa família, são bênçãos que são devolvidas a nós, talvez por nós doar um pouco mais daquilo que nós temos. E o engraçado é também que eu não colocava água no leite, que eu era contra, viu? Já bem específico assim. Mas eu sempre... O dia que estiverem vendendo leite de novo, ninguém vai comprar, viu, Jó? E assim, engraçado, Stanley, que igual você falou aí mesmo, eu sempre consegui pagar minhas contas, sempre tive um bom sucesso, e tinha aquelas pessoas que faziam isso, que a gente sabia que fazia, que no final do mês ali era um problema, era um rolo. Quer dizer que é justamente essa medida que estava sendo cobrado dele ali, esse engano estava sendo cobrado dele ali. Eu lembro, Jó, eu lembro que quando eu vim para a igreja, que o irmão Abílio ainda era vivo e a gente andou muito com ele aí, dando estudos bíblicos, eu lembro que quando a gente chegava no estudo do dízimo, ele falava justamente isso,
que o dízimo, hoje quando você tira do seu salário, quando você tira da sua renda, o seu dízimo, muitas pessoas falam assim, mas vai fazer falta, né? Vai fazer falta. Só que quando você chega no final do mês, você percebe que aquele dinheiro que você tirou não fez falta. Não te fez falta nenhuma, pelo contrário. E aí eu já falo de experiência própria minha, né? É que teve uma época que eu já estava na igreja, que eu afastei da igreja e que eu parei de devolver dízimo. Rapaz, foi a pior. Não. O dinheiro não dava. Cara, é a conta mais simples que você tem que fazer. Ou seja, então quando nós transbordamos, aqui já na parábola aqui do cesto, né? Quando nós doamos mais o nosso tempo, quando nós doamos mais o nosso talento, talvez a igreja tenha um projeto, né? Suponhamos que a igreja tem um projeto. E aí precisa do meu tempo. Igual nós tivemos aí, eu vi Davi pregou esses dias aqui sobre os mutirões que nós fazíamos. Você doava seu tempo ali. Doava o tempo. E até hoje precisa-se doar o tempo para a pregação do evangelho, para dar estudos bíblicos. Você fala assim, rapaz, mas eu poderia estar trabalhando e ganhando um tanto de dinheiro a mais. Só que isso é revertido para nós, através de tantas bênçãos, de tantas coisas, que quando nós paramos para analisar, quando você tira um tempo para poder você refletir em tantas coisas boas que é devolvidos a você através de Deus, você fala assim, olha, valeu a pena. Valeu a pena. Agora, Stanley, as parábolas do semente que cresce aí, qual era o foco principal que Jesus queria falar sobre essas parábolas que crescia aí, na parte de quinta-feira aí? Sim, essa parábola aqui, Jesus usou uma ilustração, como eu disse, Jesus usava, né, as pequenas coisas, e ele pegou ali uma semente insignificante, que era um grão de mostarda. Quando você coloca um grão de mostarda na palma da sua mão, ela praticamente desaparece. Porque é de 1 a 2 milímetros, né? Não, eu tava vendo significante. E aí quando eu falo que a lição ela é maravilhosa, eu estava vendo aqui que você precisa, aonde foi que eu vi aqui, de 700... 700 para dar uma grama. Uma grama. Para dar uma grama. Quer dizer, é muita semente por peso insignificante aqui. Ou seja, e aí quando você planta essa pequena semente num bom solo e que você cuida, essa árvore ela chega aqui a 3 metros de altura. 3 metros. Quer dizer, já não é coisa pequena. Já não é uma porque coisa... nós estamos falando de um vegetal, né? Como que a gente, não sei se é mais ou menos uma. Mais ou menos. Uma plantinha que seria aí que ela cresce mais do que o alface. Muito mais. Muito mais do que. Muito mais. Né? Quer dizer, a ponto dos pássaros fazer galhos em seu ninho. Fazer ninhos em seus galhos. Né? Ou seja, o que Jesus queria dizer com isso? Que essa pequena semente ela é semelhante aqui ao reino de Deus nossa vida. Ou seja, o reino de Deus na nossa vida, e aí, só que aí tem um porém. Tem um porém aí? Tem um porém aí. Que nesse caso aqui, a planta, ela tem um fim. Ela tem um tempo específico aonde ali ela não cresce mais, ela não produz mais, ela acabou. parou. Ela estabiliza ali. Ou seja, então o crescimento do reino de Deus em nossos corações é semelhante a isso. Não é que você recebe a semente hoje e ela já cresce de uma hora para outra. De uma hora para outra, não. Não, ela vai crescendo, a cada dia ela vai crescendo um pouquinho mais. E aí ela vai frutificar, só que aí vai chegar um ponto o quê? Que ela vai parar de crescer. E isso aí o que? É quando Jesus voltará a esse mundo para fazer a colheita. Para fazer a colheita e nos levar para o céu. Então mostra isso, além que você semeia, não quer dizer que eu tenho 10 estudos bíblicos aqui, os 10 vai funcionar. Não. De 10, às vezes, se sair um, tá bom também. Rapaz, eu não me recordo quanto tempo tem, mas foi agora nesse ano. Nesse ano, Jó, agora nós tivemos um batismo aqui na igreja, aonde foi fruto ainda de estudo do irmão Abílio. Né? Ou seja... Antigo. Tem muitos anos que o Abílio morreu. Muitos anos, eu não sei como... Eu acredito que o irmão Abílio já deve ter aí uns 12 ou mais anos. Tem mais. O irmão Abílio morreu. Tem mais. Ou seja, mas o objetivo dele era o que? Era plantar semente. Ele plantou a semente está germinando, foi germinando, começou a dar fruto para Jesus colher agora. Ou seja, então o nosso objetivo principal é ir
e falar. Tanto é que Jesus disse lá em Marcos 16, disse, olha, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Diz que a matemática é exata. Mas parece que a minha matemática tem hora que se torna não exata. Que eu penso assim, então quer dizer, só um, mas daquele um passa para outro e assim vai multiplicando, né? Sim, é uma pirâmide do bem, né? Que ela multiplica. A pirâmide funciona dessa maneira, né? É a pirâmide do bem. Mas, ou seja, nós temos que plantar a semente. Plantar a semente aí, a terra, o coração das pessoas, cada um prepara da maneira correta, né? E essa semente ela vai germinando ao longo do tempo. Por mais pequena que seja, por mais insignificante que seja hoje o plantio dessa semente, ela vai germinar. Então, assim, quando a minha terra, que eu recebi essa semente, agora eu deixei de ser semente. Eu sou semeador. Semeador. Eu começo a semear o que eu recebi. O que você recebeu. Mas eu não devo ficar preocupado com o resultado que vai dar lá na frente. Sim, olha para você ver. E aí a gente vamos voltar lá de novo, lá nas nossas origens. Vamos voltar nas nossas origens de agricultor. Eu lembro que quando a gente plantava lá na roça, quando a gente plantava milho ou feijão, que a gente colhia, né, que a gente colhia ali, o meu pai ali, o meu avô, separava um pouco daquela semente, e aí já um tanto mais do que plantou esse ano, que era as próximas sementes do ano que vem. Do ano que vem, do próximo ano. Próximo ano. Ou seja, ali ele selecionava aquelas sementes, as melhores, as mais bonitas ali, ele separava e falava assim, isso aqui é para planta, isso aqui é para plantar. E o restante era para consumir, para vender. Ou seja, então quando nós recebemos a semente, no nosso solo, né, aí então nós temos o quê? Que separar um pouco dessa semente e para nos alimentar e também para poder distribuir, para plantar também, para semear para que outras pessoas também possam receber dessa semente. Essa lição é muito ela dá para você ir longe, ainda muito longe. Muito longe. Porque assim, aí eu fico pensando que esses frutos caiu na terra ali, na beira da terra, igual você falou, teve o crescimento, tal, alguns deu fruto. Mas às vezes eu fico pensando, às vezes a gente semeia, dá fruto, mas se a gente pode colocar assim num linguajar, vem bichado alguns frutos. Outros frutos vêm maravilhosos, né? O que acontece isso aí? Eu vejo, e agora novamente eu volto a falar que eu estou vendo com os meus olhos, não com os olhos da lição em si, mas eu vejo assim, quando a gente planta, Jó, quando você planta... Será que às vezes eu semeio mal semeado? Ou talvez o cuidado no crescimento da planta. Porque eu sei que é na casa de mãe mesmo, mãe tem um pé de goiaba ali, rapaz, não dá um bicho. Não dá um bicho. Não dá um bicho. Quando foi uma certa época, ela começou a dar uns bichinhos. Ela procurou então um veterinário, um agrônomo? Um agrônomo. E aí ele falou para ela, assim, ó, a senhora bate óleo mineral. E ela bateu, parou os bichos acabou. Voltou a ser sadio de novo. Ou seja, então eu vejo como cuidado. Né? O cuidado que você tem. O cuidado que você tem que ter, não só com o solo em si, mas com o crescimento da própria planta. Né? A planta vai crescendo, você tem que ter um cuidado com ela ali, porque senão ela não vai dar um bom fruto. E assim, Stanley, e Jesus tem esse cuidado com a gente. Então, às vezes, eu quero semear, eu tenho um bom solo, que eu sei que tem um bom solo, dá para você ver que a pessoa vai receber bem coisa. Mas às vezes eu só jogo a semente, só jogo para lá. Como assim, até com falta de interesse. Não, mas eu vou jogar ali, se der, deu. Se não der, tá bom. Mas na verdade a gente tem que semear e começar a trabalhar também. É uma rotina diária. E aí, Jó, pegando o gancho que você falou que às vezes vem alguns frutos bichados, né? Nós temos que entender uma coisa. Nós precisamos de entender uma coisa. Que hoje, principalmente hoje, nos nossos dias... nós temos que saber que semente nós estamos recebendo e que semente nós estamos semeando. Tem semente falsificada? Tem semente transgênica, né? Agora tem os transgênicos mesmo. Tem os transgênicos. Ou seja, aí. então, quando nós recebemos uma semente, que ela não está de acordo com o padrão de qualidade... Porque é o que mais tem na internet, Stanley. É o que mais tem na internet, é o que mais tem hoje em dia. Você vê lá o cara pregando, mas na verdade você vai ver que não é bem o que não tem o padrão de qualidade.
E qual é o nosso padrão de qualidade? Nosso padrão de qualidade é a palavra de Deus. Quando nós estamos falando agora da semente espiritual aqui. Semente espiritual. Você entendeu? O padrão de qualidade está na palavra de Deus. Então, quando eu desvio o padrão de qualidade, eu posso até ter um fruto. Mas ele não vai ser um fruto, vai ser um fruto bichado. Vai ser um fruto bichado. Porque, na verdade, é isso mesmo. Quando você planta uma semente que não é pura igual antigamente tinha, você tem que bater muito veneno. Muito veneno. Para ela poder dar alguma coisa. O consumo dela tem que ser muito rápido. Você entendeu? Você colhe ali, você tem que vender, consumir, porque senão as pragas, os insetos ali tendem a aproximar mais rápido. Ou seja, então, nós precisamos de ter essa preocupação. Que semente eu estou recebendo? De quem é que está semeando para mim aqui? Peraí, deixa eu ver se essa pessoa está dentro do padrão de qualidade. Quem é o dono dessa semente, Quem é o dono dessa semente? Se a semente é de boa qualidade, beleza, vou preparar o meu solo para que ela possa germinar, crescer a cada... Agora, peraí, a semente tá distorcida do nosso padrão de qualidade aqui, que é a palavra de Deus. Não, então essa semente não serve para mim, nem para mim receber ela no meu solo, que é o meu coração, muito menos para mim poder semear para outro solo. Stanley, mas no início da lição você falou de um passarinho. Sim. Quem é esse passarinho? Ou será que esse passarinho é tão culpado que eu tenho que exterminar ele aí? Ó, gente, não é para matar passarinho, não. Esse passarinho já está exterminado, né? Já está exterminado, já. Ali quando Jesus, voltando ali na parábola do semeador, que Jesus ali disse que semeou a semente à beira do caminho, o solo era duro e um passarinho veio de imediato e comeu. Esse passarinho é Satanás. É Satanás, então. É Satanás. O passarinho... Então esse morreu mesmo. Esse já está exterminado, já está eliminado. Né? Mas hoje, quando a semente é plantada no nosso coração e que nós temos um coração duro que a ponto da semente nem entrar um pouquinho no nosso coração, Satanás vem de imediato e tira ela da nossa já nem vida. deixa Já nem deixa ela... Não deixa nada. Ou seja, é por isso que a gente encontra tanta maldade no mundo hoje, a gente encontra tanta coisa ruim. O amor acabou das pessoas. É isso. As pessoas, o semeador até tenta semear, a semente até cai lá, mas o passarinho, que é o inimigo, que é Satanás, vem e já come de imediato ali. E quando a semente tem mais. Quando é um coração mole, que está bem enraizado, o passarinho pode até tentar. Porque ele vai tentar. Sim, tenta, com certeza. Mas não consegue arrancar. Mas não consegue arrancar. Olha, irmão, essa foi a explicação da nossa lição aí, ó. É uma lição simples, mas ela é muito maravilhosa para a gente entender que o que Jesus disse aqui, naquele tempo dele, se reflete para a nossa vida hoje ainda. Sim. Para a nossa vida hoje, até hoje, acontece isso aqui, o que está acontecendo aqui com a lição. O que está falando, que não adianta você vir para a igreja, ficar sentado no banco e não se germinar, não dar fruto, não fazer nada, que o seu coração vai endurecer, você vai acabar perdendo a salvação. Isso é interessante a gente ver nesse sentido aí, que nós precisamos mudar de atitude, mudar de vida aí. E quando a gente recebe a palavra de Deus, a gente tem que germinar. A nossa lição já está finalizando, Stanley. Dá um apanhado geral aí para nós aí, por o que você entendeu, que compreendeu, que quer passar para os nossos ouvintes aí, dessa lição geral aí, que é uma lição maravilhosa. E igual você falou, nunca fale que você já escutou essa parábola, porque pode aparecer um aqui com a mesma parábola, mas falando diferente, que você vai ver que você não sabe de nada ainda. Bom, Jó, a lição, como você falou, né, uma lição aparentemente simples, mas que tem um significado profundo demais, né, um significado muito profundo. E eu gostaria de finalizar aqui, lendo aqui um texto de Ellen White aqui, que diz o seguinte, na parte de sexta-feira aí, ó. O amor precisa ser o motivo da ação. O amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra, e deve ser o fundamento do caráter cristão. Unicamente isso pode torná-lo a mantê-lo inabalável e habitá-lo a resistir às provas e tentações. Amém. Ou seja, quando nós acreditamos no amor de Deus para conosco e quando nós demonstramos ter amor pelas outras pessoas, nós nos tornamos inabalável e estamos propícios para que Deus possa habitar e nós possamos resistir às provas e às tentações. Amém, amém. Stanley, muito obrigado por essa interpretação. Queria também agradecer a Margarida, o Edmar, que deve estar junto,
Cleide e a Sebastiana, Salomão, muito obrigado, Salomão. A Vanessa Montalvão, muito obrigado. Eliane, muito obrigado. A Cleusa, também muito obrigado. A Poliana, muito obrigado. A Marta Dias, Marta, você deve estar aí com o Luiz Gonçalves aí junto também, com seu pai, com todo mundo, muito obrigado aí. A irmã Geralda, muito obrigado a todos. Essa foi o nosso estudo dessa lição deste sábado. Agora eu queria convocar vocês a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus, fazer uma prece para agradecer a Deus por essa explicação maravilhosa. Stanley, volte mais vezes aí, que foi muito bom aí o estudo dessa lição, viu? Agradeço o convite e estamos sempre à disposição. Amém, amém. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esse estudo. Muito obrigado por o Espírito Santo ter nos usado, agido na nossa vida, agido na vida dos irmãos que estão em casa nos assistindo. Que o Senhor possa fazer da gente uma planta frutífera, que a gente possa dar muitos frutos e que muitas pessoas possam alimentar da Tua palavra. Eu te agradeço por mais esse sábado, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.